Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, queria compartilhar uma mensagem com vocês, a qual Deus tem queimado muito no meu coração nessa manhã, e fica no livro de Números, capítulo 14, e vamos ler o versículo 12 e depois o 19, que diz assim: Números capítulo 14, versículo 12, e depois lemos o 19, que diz assim: Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E no 19 diz assim: Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, conforme a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste este povo desde a terra do Egito até aqui. O tema da mensagem hoje: ame seu irmão. Esse é o tema da minha mensagem hoje. Porque, irmãos, muitas das vezes a gente vive o evangelho da forma errada. Mas como diz o evangelho da forma errada? Nós vivemos um evangelho pensando só na gente. E não, muitas das vezes na caminhada nós não nos atentamos a olhar para o lado. Entende? Às vezes no decorrer da nossa caminhada as coisas vão acontecendo, a gente vai caminhando, a gente vai entrando no automático, muitos compromissos, e a gente querendo dar conta de toda essa demanda. Às vezes a gente acaba parando e pensando só na gente. Mas como assim, irmão Davis? Porque quando a gente pensa no nosso próximo, a gente dedica mais também o nosso tempo a amar nossos irmãos. E quando a gente ama nossos irmãos verdadeiramente, nossas atitudes, nossas condutas, ela se torna totalmente diferente da qual temos tido dentro da casa do Senhor. E isso eu não estou relacionando a igreja ímpar ou igreja pá. Isso eu estou relacionando a todos os cristãos. É o que nós temos visto hoje no mundo de hoje em dia. Nós temos visto igrejas cheias, nós temos visto igrejas com muitos eventos, nós temos visto igrejas fazendo muitas movimentações dentro do templo. Mas nós não temos mais visto igrejas sendo uma igreja que preza por vidas, uma igreja que sai dentro de 4 paredes e vai para fora abraçar, amar o seu irmão. Nós temos que ser uma igreja, irmãos, que é de dentro para fora. Nós não podemos nos limitar a espaços. Nós não podemos nos limitar a 4 paredes. Mas, irmão, desde muitas pessoas falam, igreja somos nós. Lá onde nós congregamos é um templo. Amém? Glória a Deus. Nós somos a igreja. Mas o templo é um local onde nós vamos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo. É lá onde o corpo de Cristo se reúne em uma coletividade
para adorar um único Deus, para engrandecer o nome de um único Deus. Então é importante entendermos isso. Mas nem por isso podemos nos limitar só dentro de quatro paredes. Porque nós entendemos, irmãos, que Deus deixou uma missão para todos nós, que é fazer o ID do Senhor. E quando nós entendemos o que é o fazer o ID, nós começamos a entender, irmãos, o que é amar vidas, o que é amar seu irmão. Porque nós entendemos que o Evangelho de Cristo Jesus não se trata só da gente, mas se trata de um todo que Deus quer resgatar através das nossas vidas. Porque nós já nos posicionamos, Deus já nos restaurou, Deus já nos fez um novo homem, uma nova mulher. Então agora nós devemos o quê? Levar o Evangelho de Cristo para fora de quatro paredes. E aí nós aprendemos o que é amar o nosso próximo, como a palavra de Deus pede, a qual vamos ver aqui no decorrer dessa ministração. E temos visto muito hoje, irmãos, pessoas que vivem de acusação com o seu próximo. Em vez dessa pessoa parar, fazer uma oração pelo seu irmão, ou ir até o seu irmão, perguntar se o seu irmão está precisando de alguma coisa, com o coração puro. Porque muitas das vezes hoje em dia as pessoas têm feito coisas em ajuda aos irmãos só para obter visualizações, só para obter likes, só para ter uma famazinha nesse mundo. Porque tudo isso que é gerado dessa forma, com segundas intenções, isso não agrada o coração de Deus. Isso não toca o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é quando nós somos puros de coração. Quando Deus contempla o nosso coração, que o que nós estamos fazendo para o nosso próximo é em amor verdadeiramente para o nosso próximo. Não para nos beneficiar propriamente. Então muitos têm levado o Evangelho olhando os irmãos, acusando, desfazendo do irmão, e não têm se atentado que até aqueles que são menos favoráveis também é importante para Jesus, assim como você também é. Cabe a Deus o julgamento de cada um de nós. Nós devemos simplesmente só amar e orar pelos nossos irmãos, reconhecermos os erros um dos outros juntos e sermos diferente do que esse mundo tem sido. Nós somos uma geração que Deus levantou, uma geração eleita. Nós não podemos ter as mesmas atitudes que o povo desse mundo que ainda não é convertido, e até mesmo muitos que são convertidos também têm tido a atitude desse povo que não é convertido, porque estão brincando com a palavra de Deus, não têm se atentado que o tempo de Deus está próximo, então têm vivido uma vida totalmente errada, achando que está agradando o coração de Deus. Mas Deus está lá de cima falando: meu filho, não é dessa forma. Vai para a minha palavra, vai para as escrituras, vê o que eu falo, vê o que toca o meu coração. Que essas atitudes vai ser totalmente diferente. Então, quando eu olho para esse contexto dessa passagem, em Números capítulo 14, versículo 12, que Deus diz assim: com pestilência eu rejeitarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Deus estava irado com o povo porque o povo muito se murmurava
E além de tudo que Deus já tinha feito para tirar o povo do Egito, proveu o maná, proveu o sustento, proveu a segurança do povo. E mesmo assim o povo murmurava contra o Senhor. Mesmo assim o povo murmurava contra aquele que Deus escolheu para liderar o povo naquela época, que foi Moisés. Então isso acendeu a ira do Senhor. E a partir de muitas e muitas dessas coisas, Deus quis simplesmente ferir todo aquele povo e levantar um novo povo através de Moisés. Irmãos, nosso Deus é o mesmo, nosso Deus nunca mudou. Nunca mudou. Tudo que nós plantamos aqui, uma hora nós vamos colher. Entende? Deus é bom, Deus é gracioso, mas não devemos tentar a ira do nosso Deus. E mesmo assim, depois disso tudo que Deus fez para o povo ainda estava em murmuração. Só o que me atenta nessa palavra aqui, que Deus quis fazer a partir de Moisés um novo povo. Se a gente leva para o contexto atual de vida de hoje, quando uma pessoa ela exerce um cargo maior na igreja, ou uma liderança maior que a outra, essa pessoa, ao invés dela se diminuir, ser mais humilde e saber que tudo aquilo que ela está conquistando é para ajudar o seu próximo, é para ajudar a congregação que você frequenta, é para ajudar no ministério seu, dos seus irmãos e de todos que estão ali. Mas muitas das vezes as pessoas usam esse cargo para começar a se achar, aí cresce a soberba, cresce o achismo. Ao invés de você estar ajudando o seu irmão, você está menosprezando o seu irmão. Você está se desfazendo do seu irmão. Você está passando por cima daquilo que Deus realmente queria que você fizesse através da sua vida. Então aqui, nessa passagem, Moisés teve uma oportunidade de, a partir dele, ser um novo povo. Mas o coração de Moisés era puro. Moisés sabia qual era a missão dele. Moisés amava aquele povo, mesmo sabendo como o povo era. Mesmo sabendo que o povo inúmeras vezes foi contra ele, mesmo já teve determinada passagem que ele questionou a Deus porque ele estava responsável pelaquele povo. Mas ele entendia a missão dele, ele entendia o propósito do evangelho, ele entendia o que foi entregue nas mãos dele. E na passagem 19 que diz assim: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, conforme a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste esse povo desde a terra do Egito até aqui. Moisés clamou a Deus para que Deus perdoasse esse povo. Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés falava com Deus diariamente. Deus escutava Moisés. Se Moisés tivesse um coração impuro, Moisés poderia que a partir dele se tornasse um novo povo. Mas não foi o que Moisés quis. Moisés simplesmente intercedeu em prol deste povo para que Deus perdoasse todos os pecados e iniquidade deles, para que Deus não
consumisse com esse povo. Então Moisés tinha intimidade, Deus escutava Moisés, Moisés falava com Deus. Então Moisés, em toda a sua grandeza e autoridade com Deus que ele tinha, que Deus era com ele teve uma atitude que hoje nós não estamos tendo, irmãos, de olhar para os nossos irmãos, de olhar para aqueles que estão enfermos, de olhar para aqueles que estão no mundo das drogas, da bebida, da prostituição, de olhar para aqueles que hoje aparentemente aos nossos olhos são menos favoráveis, mas para Deus tem importância. E nós não estamos orando por eles da forma correta, porque não é só nós pegarmos e orarmos e o nosso coração está voltado a outro tipo de coisa. Não. Nosso coração tem que estar voltado com a mesma vontade da oração que nós estamos elevando até a Deus, para que Deus nos contemple e faça a obra. E muitas das vezes nós estamos usando nossos cargos para nos ensoberbecer, para nós passarmos por cima daqueles menos favoráveis, daqueles pecadores, daquelas pessoas errôneas. E não paramos, não temos a atitude que Moisés teve, de orar e clamar pelo povo, para que Deus liberte, para que Deus perdoe, para que Deus transforme. Porque, irmãos, nós sabemos que nem todos serão salvos, mas nós sabemos que nós temos a missão que através da nossa vida Jesus trabalhe e muitas vidas possam ser encontradas. Mas para isso, irmãos, temos que aprender a viver um evangelho que ama vidas, viver um evangelho que preza pela vida. Porque tem uma coisa que o nosso pastor sempre fala na nossa igreja e isso ficou cravado no meu coração. E é o que nós vamos começar a ler para entender. Vidas, escrevam isso. Vidas vale mais do que coisas. Vidas vale mais do que coisas.